Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, tudo bem? Que Deus abençoe seu dia, graças a Deus, nessa segunda-feira abençoada, bem-vindo à Hora dos Valentes, comigo e com, como diria o glorioso Anderson Cassim. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. Graças a Deus, uma grande segunda-feira, grande, maravilhosa, abençoada, que eu espero que esteja sendo assim como para o Murilo, para mim, para você também, que está agora nos assistindo, né? Maravilha. Você que está em São Paulo, você deve estar nos ouvindo pela rádio 102.1, a rádio Adore Mais FM, mas se você quiser nos ver, né, que essa câmera aqui que deixa a gente quase meia vez mais bonito, né, porque não dá para falar que a câmera faz milagre, né, é o modelo que tá adequado ali, né? Como diz, a inteligência artificial ainda não tem esse poder, né? Ainda não. A pessoa tem que contribuir com alguma, no mínimo 80%, né? Tem que contribuir aqui. Então você pode vir aqui no canal Murilo Rossafa e poder aqui nos acompanhar assistindo também, né? E mandar, se você quiser, a sua pergunta, como também pode mandar no nosso WhatsApp aqui dos Estados Unidos, que é o +1 407 978 4244. Como você pode muito bem mandar o seu abraço, mandar seu boa tarde, um Deus abençoe, falar o que tem sido bênção na sua vida, né? Porque é muito bom quando você participa. Inclusive, aproveita esses minutinhos aqui que a gente acabou de começar e manda para as pessoas que você conhece, manda nos grupos, né? Manda para aquele homem que você sabe que está precisando de um posicionamento, né? Para aquela mulher que quer que seu marido tenha um posicionamento também, né? Porque tem várias mulheres nos assistindo também, né? Porque querem que seus homens cresçam, né? Às vezes o homem ainda não está naquela mesma fé, né, naquela postura. Inclusive, né, esse sábado nós temos o trabalho dos 300 Valentes em todos os nossos templos, temos esse trabalho muito abençoado, então é mais uma oportunidade aí de nós crescermos, né? Se você tem gostado, já dê o seu like aqui na transmissão, para que ele alcance mais pessoas, enfim, é uma oportunidade de nós crescermos juntos aqui nessa uma hora aqui da nossa tarde, em nome de Jesus. É isso aí, graças a Deus, né? A gente já começou falando, porque a palavra de hoje, né, já nos diz isso, que o Murilo começou assim, tirando 10 de 10, né? Como as escolas aqui buscam isso, porque é você falando, né? Você já reparou que quando você começa um dia reclamando do dia, ele fica pior? Ele já ali ele começa a ficar pior, independente do que vai acontecer. Né? Você começa um trabalho, você começa um atendimento, você vai pegar o carro para fazer um trajeto. É igual eu falo, né? Quando uma pessoa tá calor e a pessoa fala tá quente, hein? A sensação térmica dela passa a ser mais quente. Fica mais quente. Não é que eu tô dizendo que você vai falar assim, tá frio, hein? Vai ficar frio. Mas você fala tá quente, aquilo volta para você. Na verdade, aquilo não saiu de você, né? Aquilo apenas vai sendo distribuído para o restante de você. Aquilo que está saindo da sua boca vai tomar o seu corpo, vai dominar o seu corpo, né? Vai dominar o ambiente, vai dominar a sua vida. Tanto que se eu perguntar para você agora, você com certeza vai responder que é melhor você ter uma pessoa do seu lado que ela é, vamos falar assim, entre o otimista e o negativo. Né? Eu não estou nem falando de fé, estou falando só de alguém que parece iludido. Vamos falar alguém exagerado. É o 880, isso, né? 8800, né? Se você tivesse que fazer uma viagem com alguém, você prefere o otimista, aquele que tudo para ele vai dar gasolina, vai dar o dinheiro que tem, o tempo vai estar bom, a viagem vai ser boa, o carro vai chegar no destino, ou você prefere o negativo? É aquilo que a Bíblia às vezes fala, né? Às vezes tem decisões na vida que a gente toma quando a gente eleva as coisas para o extremo.
É óbvio que a Bíblia nos ensina o equilíbrio das coisas. Mas, às vezes, você não está conseguindo ver. E não é dos outros, não é da sua esposa, não é dos seus filhos, mas de você. Talvez você não está conseguindo ver que tem algo em você que necessita de uma mudança. O que você tem que fazer? Eleva aquilo ao extremo. Pega assim, ó, vamos ver, eu estou pendendo por um lado, né? Todo mundo fala que eu pendo, que eu tenho uma tendência. Pega e eleva aquilo no máximo. E veja se aquilo para você, a convivência, a constância daquilo, você vivendo junto, se seria bom ou se seria terrível. Você vai ver, opa, então eu preciso mudar, eu preciso alterar isso, eu preciso voltar atrás, eu preciso mudar o rumo, como a Bíblia diz, né? Tem cultos nossos, inclusive, que o tema, o título e a direção toda é essa. Mudem o rumo. Uhum. Porque quer dizer, não tá bom, né? O que você tá fazendo não é bom. É igual quando a gente, falando de trânsito, né? Eu lembro que quando a gente saía de Rio Preto, o contrário, quando a gente saía de São Paulo e ia para Rio Preto, tinha saída 168 da Bandeirantes para pegar o Washington Luiz. E às vezes, né, eu não consigo entender, só pode ser a falta do foco mesmo, porque Passando reto. às vezes, tendo feito essa Quem viagem... nunca, né? Aí você ia cair lá naquele posto português lá. Quinta alguma coisa, do Marquês, né? Quinta do Marquês. Quinta do Marquês, E assim, ó, isso aqui é um exemplo perfeito. Se você erra e você percebe rápido, opa, passei da entrada. Você pega, o que você faz? O próximo retorno, a próxima saída, inclusive a malandragem, né? A malandragem da concessionária é tão grande, né? Que era uma entradinha que você reparou que tinha um pedágio para retornar, você tinha que retornar, tinha um pedágio. Contava, né? Contava com o erro já. Isso, a pessoa errou, vai ter que, porque o maior fluxo ali era esse, né? O pessoal que virava e não o pessoal que ia reto. O que acontece? Se você continua, você gasta mais tempo, você gasta mais combustível, você perde mais a sua viagem. Então, percebeu que algo não tá bom, que é uma dificuldade que parece que o homem tem mais do que a mulher. O orgulho para reconhecer. Sim. Isso aqui não tá bom. Isso aqui não é bom em mim, né? É mais difícil ainda reconhecer quando não é bom, porque estar é uma coisa temporária, mas dura é quando não é bom, nunca foi bom. E todo mundo fala para a pessoa, a palavra, ela senta no culto, ela ouve a palavra dizendo, ó, isso não é bom em você, né? E ela não tem aquela humildade que o Moisés teve, que mudou a vida dele, né, a saúde dele, a vida do povo. Imagina que aquilo foi igual zerar a fila do SUS, né? Que tantos governantes prometem, né? Imagina quanta gente que estava indo já há tantos dias, meses, e que o Moisés, dando o que ele tinha, mas dando da forma não que ele podia dar, ele não conseguia julgar todo mundo, né? Eram milhões de pessoas. E ele em pé, julgando, porque provavelmente para ele proferir aquelas coisas, ensinar, né? E ter que ensinar um por um era muito mais difícil do que ensinar todo mundo, ou ensinar um grupo que ensinasse o restante. E o sogro dele vem e diz assim, o que você está fazendo não é bom. Ele foi a Deus, e Deus confirmou, ele viu, não é bom mesmo, precisa mudar. Que é o que a gente está tentando aqui fazer, né? E eu não digo tentando porque a gente aceita. Não. Mas a gente faz aqui até aquilo que nos é permitido, né? Exatamente, porque é da pessoa, né? Cada um tem que também tomar suas decisões. A gente às vezes vê casos, né, Anderson, que a gente fala, senta, orienta a pessoa, mas no final das contas, quem tem que botar a mão na massa ali e mudar é a pessoa. Então assim, a palavra está vindo, a gente está aqui, a palavra vem, a palavra nos confronta, mas aí tem que ser lá na sua casa, né, ali no seu íntimo, né, quando você senta, ajoelha, ora e toma suas decisões. Porque do contrário, é palavra atrás de palavra, é clínica atrás de clínica, atendimento. Trabalhos especiais. Trabalhos especiais como a gente teve aí nessa sexta-feira. Sábado, né, madrugada de sábado. Mas a pessoa decide, né? Ó, eu vou esperar alguma coisa acontecer, eu vou esperar pelo outro, pela mudança do outro, eu vou esperar por mais um sinal, mais uma palavra. Aí o que acontece? Aí a gente só gasta tempo, gasta energia, e a conversa,
é só contos, né? Só histórias e conversas que não se chega a lugar nenhum, porque aí a pessoa apresenta, não, porque o outro é assim, não, porque eu tenho esse problema. Então, tá bom. Todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma situação. Agora, vamos tirar as desculpas? Vamos tirar daquilo que eu não posso fazer? Eu posso mudar você? Eu não posso. Você não pode me mudar. Eu não posso mudar o Anderson, nem ele me mudar. Eu não posso mudar a Mariana, nem ela me mudar. Só eu posso me mudar, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Do contrário, eu tô aqui lutando com a força do meu braço e quem luta com a força do braço tem um resultado limitado e quando é na força do braço, é na carne. E na carne, Jesus já falou, a carne não produz nada que se aproveita. Então, no final das contas, a gente só está perdendo vida. E a nossa vida, ela pode ser muito longa para se sofrer, né? A gente não ouve muitas vezes as pessoas, não é porque a vida é curta. A vida é curta, é verdade, mas para sofrer, ela fica muito longa, né? Demora para acabar, né? 1 ano, um dia fica muito longo quando você é improdutivo. 1 ano demora tanto para passar quando você não está saindo do lugar, porque é um dia após o outro de frustração. Então, esse estilo de vida decadente e procrastinador, e como ele está falando, né? Negativo, né? Porque o nosso dia, ele é definido nos 10 primeiros minutos que você acorda. Então, se você já acorda com aquela cara, se arrastando, já esperando pelo pior, o que você vai ter? Exatamente o que você acredita que vai ser. Vai ser um dia terrível, chato, pesado, quente, difícil. Vai ser tudo isso que você imaginou. Que seja feito conforme a sua fé, como imaginou no seu coração, na sua alma, assim é. Então você acorda já com a cabeça certa, Senhor, você já acorda, primeira coisa, você já dobra o seu joelho, Senhor, obrigado por esse dia, me ajuda, vai comigo nisso, faz isso comigo, me dá força, é outra vida. Você pode estar quebrado, você pode ter dormido pouco, mas seu resultado vai ser outro. Porque acordar, você vai acordar. Né? O sol vai bater lá na janela e você vai acordar. Então você decide como você vai passar esse dia. O dia vai começar e vai terminar, né? A gente, inclusive, né, Anderson, estava falando ali no domingo, né? Quando a gente ouviu ali os testemunhos, né? Da Tamires, da Dona Emília, por exemplo, né? Os anos se passaram, né? Os anos se passaram. A pessoa poderia estar numa situação de derrota, de humilhação, ou não podia nem estar viva. Inclusive de tristeza, né? A gente vê, por exemplo, no caso as duas, né? Tanto a Tamires como a Dona Emília. É difícil até a gente colocar para quem não assistiu, mas é uma coisa que desde a primeira vez que eu vi naquela senhora... Ela pode assistir lá, tá o culto lá aqui no meu canal, tá inteiro. Aí dá para a pessoa assistir, se ela quiser. Tem um testemunho Tem também? a parte do testemunho também. Depois valeria a pena, viu? É claro, o pessoal que está assistindo aqui, tirando o pessoal que é daqui, né? Que estava na igreja, não sabe de quem a gente está falando. Não é uma pessoa conhecida aí do Brasil. Mas, uma coisa que a primeira vez que eu conheci, que eu vi ela, né? Além de notar que ela era portuguesa, porque característica, a voz... Um jeitinho de falar, um jeito de falar, não tem como. Estava chorar. Mas, aquela coisa de que é diferente, né? Você vai ver um monte de gente agora, você vai ter uma invasão pessoal aí. Não, depois você assiste o culto. A Dona Emília lembra... Falando do seu Manuel, né? Você estás louca, mulher? Mulher. Sim. Mulher. Não, mas vale a pena, viu? Quantos anos você tem de casado? Acho que 47. 47? 47, 48 anos de casados. A Dona Emília, primeiro é bom você assistir o testemunho. Faltou, né? Apesar que foi até bom para ele não tá ali em cima, né? Porque a gente viu como ele ficou durante o testemunho. Mas foi uma pena ele não estar junto ali para quem assistisse ele depois. Fácil, né? Muito. Mas a primeira vez que eu vi ela, uma coisa que chama atenção nela, eu não sei quantos anos ela tem, que uns 60 e... Ela falou, não, não me lembro no mínimo ali uns 70 deve ter. Não, pelo menos 70. 70, vamos colocar ali, é o piso.
Não, não é que ela tá. Não, é que é vovozinha, isso, né? Cabelinho isso. branquinho, aquele jeitinho de vovozinha mesmo. Ela lembra demais a imagem dela da minha Da branquinha. vó branquinha. A imagem é a mesma, só que ela era mais Muito baixa. bonitinha, muito Aquela engraçadinha. aquela mesma coisa. A primeira vez que eu vi ela, uma coisa que me chamou a atenção, né? E toda vez que ela vem, que ela costuma de semana vir de dia, né? Inclusive ela sempre vem para trazer alguma coisa aqui à tarde, uma vez por semana. Pensa uma pessoa que ela sempre tá, ela sempre está para frente. Ela sempre, primeiro ela é ativa. Forte. Ela é uma pessoa ativa. Uma mente muito forte. Né? Ela nunca é aquela, você não conduz ela. Não. Ela é uma senhorinha, mas que ela sempre Decidida. tem uma visão muito positiva. É. E eu vou dar um exemplo que eu vivi com ela quando ela retornou agora. Que ela ficou 2 semanas sem vir, porque ela fez uma cirurgia, né? Uhum. E ela chegou, já tinha começado o culto, e aí eu fui cumprimentar ela, né? Eu vi que ela tava com uma tipóia no braço, que eu imaginei que fosse a operação dela, né? É. Aí meio que eu fiquei meio perdido, né? Fui no outro, que era o esquerdo, para pegar na mão dela, né? Falei assim, não. E ela já foi erguendo o direito, que era o braço operado, né? E aí eu falei, não, porque eu sei que a senhora tá. Ela falou assim, não esquenta não, já deu tudo certo já. E pegou na minha mão ali, Sim. apertou a gente com aquela... A gente com tato ali, Isso, ela, e ela não precisa disso, não. E não me trata, tipo, opa, igual o Caleb, né? Isso, não vem, exatamente. opa, não vem, eu tô operado aqui, meu ombro aqui, sei lá o que foi o nervo, qual foi a situação, a tipóia, mas assim, não, pega na minha mão aqui, e toda vez que fala alguma coisa, ela termina com, vai dar tudo certo, vai Sim. dar tudo certo, dares tudo certo. A dares tudo certo. Eu falei, amém, é isso aí, em nome de Jesus. Então, você ouve o testemunho dela, que a gente não vai reproduzir aqui, né? Porque você tem que ouvir o testemunho, não dá para reproduzir o testemunho dela. Foi muito assertiva, né? Você só deixar ela falar ali, ela falou, porque você ouve, né? Você fala isso aí, tá vendo? E olha, a mulher mantém a alegria, não tem como. Você chega a placa do carro dela, Sim. a placa do placa carro do dela, carro dela tá ela escrito chega, Jesus. tá escrito Jesus. A primeira vez que eu vi isso, eu falei pra ela, nossa, que legal, né? Olha que bacana, né? A placa de Jesus na frente. Ela falou, Jesus sempre à frente. Muito legal. Jesus sempre à frente. E a vida dela é assim. E não é igual aquele povo que coloca Jesus, não é que sério. põe o coque assim, fica o dia inteiro falando Jesus entra na minha vida. Não. Ela é uma pessoa, você vê que ela crê. Ela fala de Jesus Com como convicção. quem assim tá com ele mesmo. É isso aí. É alguém que tá ali, né? Então assim, e é uma pessoa, a dona Emília faz qualquer um de nós, ela me fez já. A dona Emília já me fez estar quase discutindo no casamento e voltar atrás e falar não vale a pena. Olha, eu quero chegar na idade daquele casal ali, igual eles. Não, de verdade. Já teve vezes que eu tava... Você tá ali, né, sabe? Iniciando uma divergência, né? Discutir eu não discuto mais, mas sabe quando você tá por coisa ali que vamos chamar de irrelevante. E eu pensar, não, olha ali, eu vi aqueles 2 velhinhos ali, que sabe quando um não tem mais o que oferecer ao outro? Em muitos termos. Sim. Né? Você fala, mas ali, esse casal, eles estão mais unidos. Com certeza. Eles são mais um ali do que eles já foram em todas as épocas na vida deles, né? E não tem mais ali, né? Não tem... Quando você vê os dois, você vê que ali não tem mais aparência, beleza, vaidade, estética, né? A força, né, da vida, mas eles são, e um ali... Parceiros. Né? É muito. Isso aí. E é Jesus. Você vê que é Jesus. É Jesus. O que eles passaram na vida, as dificuldades, os enfrentamentos. Tanto que você viu quando ela falou, né? Nem o Manuel, né, era por mim. Era por mim. Nem o Manuel, quer dizer, né? Teve uma fase que até ele, ela ficou sozinha mesmo. E ela aguentou e com Jesus. Deus, né? Aqui, Com Jesus, isso mesmo. Meus queridos, eu estou vendo aqui algumas mensagens. Perguntaram aqui, quando será o culto voltado para os homens? Temos toda quarta-feira no Projeto Casa Firme, às 7 da manhã, o culto para os homens, viu, Sidney? E esse sábado, né, às 15 horas,
né, que é o trabalho dos 300 valentes, mas nós temos toda quarta-feira o culto para o homem forte, mas no sábado, em todas as nossas igrejas, teremos esse trabalho também. Então, se você tem uma igreja do ministério aí perto de você, vá para o templo, esteja com os homens lá no templo. Caso você não more num lugar que tem um ministério, nós vamos fazer a transmissão para aqueles, obviamente, que não podem estar no templo, porque é sempre o melhor caminho você estar na igreja participando dos trabalhos, né? Então, só respondendo essa pergunta aqui, até que o James já respondeu aqui na minha frente, muito obrigado. E, meus queridos, até com base no que a gente está falando aqui, deixa eu ler para você Tiago 4,13, que olha só o título, né? O subtítulo que o próprio texto faz, né? Que chama A Incerteza dos Planos Humanos. Olha só. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, Tiago falando, né? Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então não é, eu vou lá, vou fazer, vou assar, vou fritar, vai acontecer, vai dar certo. Meu amigo, você não sabe o que você vai ter amanhã. Melhor é você colocar tudo nas mãos de Deus, falar, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo, vai dar certo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o dia que nós temos para mudar, que é o que a gente está falando agora nesses 20 minutos aqui, é agora, é o hoje. A dona Emília e o seu Manuel não chegaram aos 47, 48 anos de casados, jogando lá na frente. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Não, é naquele dia a dia. Né? Naquele dia a dia, muitas vezes maçante, muitas vezes lá, com situações que precisavam ser resolvidas, mas o que aconteceu? Uma decisão. Uma decisão. Você vê que hoje em dia, né, Anderson, as pessoas se dão muitas alternativas, muitas opções. Por que esses casais antigos aí dava certo? Porque você lembra que há uma colocação inteira, principalmente das mulheres, né? O homem, a gente não ouvia muito falar isso, né? Mas a mulher é sempre assim, ela tinha um negócio, né? Uma coisa que, não existia essa concepção, se der errado a gente separa. Não, o rótulo, o título, né, de uma mulher divorciada era algo impensável, você não cogitava aquela possibilidade. Acontecia, mas a conversa que a gente ouvia quando a gente era mais novo assim, era justamente isso, não era um negócio que você, não fritou, salgou o ovo aqui, não fez meu café direito, não, já é um problema, não era uma situação que a gente ouvia, não, eu não aguento mais, não, vamos dar certo. Dela, né? Vamos dar certo, você vê? Começando pelo pai, o pai já não faz dar certo, porque eu não vou te aceitar de volta, né? Você vê que ela mesma falou, meu pai é um homem de muito respeito, né? Ninguém brincava com... Nem o padre tinha coragem de falar com o pai, de tão firme que era o homem. Imagina, na vilinha dele lá de Portugal, na aldeia de Portugal. E é isso que a gente tem que estar falando aqui, pessoal. Isso é um posicionamento, é uma decisão. Um errou com o outro, claro que errou. Mas erra até hoje, erra até hoje, né? Muito menos, eu imagino, porque tem lá, já acertou muita coisa, né? O tempo já acertou muita coisa. A maturidade, né, foi vindo, a sabedoria. Mas o ponto é, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque o que a gente vê muitas vezes? O outro não faz, o outro não fez, eu também não vou fazer. Não é isso que a gente aprende com a palavra. O que a gente acabou de falar? Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Você sabe o que você tem que fazer e não faz porque você está com sentimento, está com raivinha, está com orgulho, você está pecando. Famosa pirraça. Você está pirraçando, você tá trazendo problema para a sua própria vida.
Então, vamos parar de perder tempo. É o momento, né? Esse é o momento, por exemplo, da gente sugerir um voto aqui, que cada um pode fazer com Deus e consigo mesmo, né? Tem coisas que a gente, com sinceridade na vida, né? Como se diz, Jesus voltar agora, tem coisa que a gente já fez só porque era para o outro naquele momento que algo aconteceu, que algo não foi nos dado, que algo não foi concordado, né? E às vezes aquilo desencadeia, né? A Bíblia diz, até, né? Tem coisa que quando você vê, parece que aquilo te dá um monte de... Aquilo te dá várias... como é que eu falo isso? Aquilo te dá outras visões, né? Visões assim, possibilidades. Isso, obrigado. Perspectiva é a palavra. Perfeito. Perspectiva. Não tá lá, né? Não está lá, não foi lá que foi dito, né? Mas você vê que usaram, né, aquilo ali muito bem colocado. Você viu também ali aquele capítulo lá daquela série. E quando eles falam, né? Ali o Davi fala, né? Que estavam falando da mãe dele. Lembra que eles falam, um abismo chama outro abismo. Isso é uma das coisas que a gente mais vê acontecendo, que é o que ele disse aqui, ó. Parece até que é popular essa expressão, mas ele falou isso na hora, me veio na cabeça essa frase, né? Que eu não lembro agora. Se foi o pai dele que disse, não, foi a mãe, né? Que falou. A mãe ainda viva e tal. Na série foi a mãe. Isso. O que acontece? Ele falou, às vezes a pessoa, ela frita o negócio, deixa de pôr o sal, é a maneira dele de falar, mas a gente sabe que às vezes até por isso. Ou por não fazer, ou por aquela colocação errada na hora errada, né? Aquilo que é feito para um de fora e que não é feito para um de dentro, que é a pessoa mais importante. E aquilo é um abismo. Que se não tem um que luta por essa casa e que tem Deus, que vai ter uma atitude humilde. Só vai escalando, né? Peraí, chega, me perdoa, vamos parar, vamos zerar isso aqui. Esse salto é negativo. E um abismo vai chamar outro. Menos 1 vira menos 5, vira menos 10, vira menos 20, vira menos 100. Ou então eu posso zerar, porque quando tá no negativo a gente zera, já tá no lucro. Já tá no lucro. Então, ó, vamos zerar, vamos parar. A gente tá há tantos dias sem conversar. Sabe aquela história? Eu não vou falar com ela enquanto ela não puxar assunto comigo, porque depois que ela fez, não vou fazer tal coisa para ela, não vou fazer tal coisa para ele. Peraí. Um abismo chama outro. Daqui a pouco, o pior acontece, né? Daqui a pouco você dá uma ocasião, a Bíblia diz, não dê ocasião ao diabo. E o diabo não precisa de uma passagem. O diabo não precisa daquela agulha que Jesus disse, que o camelo, né? O diabo precisa só de uma rachadura na tua mente. Olha como que aconteceu com Caim, aquilo lá era um abismo. Tinha um abismo na mente dele que Deus veio com o tapa para fechar, né? Ô Caim, ó, o pecado está na tua mente. Ele quer dominar você. Já está na tua mente, mas você deve dominá-lo. Então, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Deus estava dizendo para ele, zera a tua vida, faz de novo. Você fez mal, você fez com a intenção errada, você fez do jeito errado, você fez com o resto. Eu não sou como você. Se alinha a mim, porque eu não vou me alinhar a você. Então, ó, eu vou te dar uma chance. Tô te avisando. O que ele fez? Ele puxou outro abismo. Resolveu? Não, piorou. Matou o irmão dele. Aí ele começou a puxar abismo e nunca mais os abismos pararam de despencar, porque o Caim viveu uma maldição perpétua. Não vou dizer eterna, né? Porque enquanto ele esteve vivo, a terra não lhe deu mais fruto. Aliás, a terra lhe dava fruto que alguém já havia plantado ou que já estava lá, mas o dele não. Ele podia plantar que ele não iria colher. Você quer uma coisa pior que essa? Que, peraí, já que foi na terra que você escondeu o seu erro, você podia nem ter errado. Então a terra não vai te dar mais o seu fruto. Então, e eu penso, quantas pessoas, né, que Deus pode estar agora dando essa chance, ó, zera. Engole o orgulho não serve para nada.
o que você começou aí, o que tem um abismo, 2, 3. E lembrando, né, a semana passada a gente falou sobre isso. Não lembro agora se foi na segunda ou na quarta. Tinha aquela frase, né, num dos cultos, que o nosso teto é o piso dos nossos filhos. Sim. O que você está fazendo É daí que eles vão começar. é a base deles. Quer dizer, se você não dá base para eles, eles vão ficar pisando numa areia movediça. Que é o que a gente vê hoje, um monte de gente nessa geração que luta, não sai do lugar, não tem identidade, não tem propósito, não encontra o seu propósito, não se encontra nos relacionamentos. Por quê? Porque não teve a base dos relacionamentos dos seus pais sólidos, gente que estava forte, firme para enfrentar as dificuldades, né? Para dar o exemplo, né? É o que a gente está falando aqui. Teu pai, tua mãe pode ter discutido, mas quando eles voltavam, aquilo também te passava uma ideia, ó, passou uma tempestade aqui em casa, mas no final deu tudo certo. Ficou isso tudo bem. Isso é o que tem que mostrar. As pessoas são diferentes, as pessoas têm suas divergências, mas ó, a gente tá puxando para o mesmo lado. Essa é a cabeça. Diferente daquele que tá puxando para um lado e para o outro, que é o que a gente já falou aqui. A Bíblia diz isso, ó. O homem e a mulher, quando eles se casam, se tornam um. Mas a maioria está decidindo se tornar metade, né? Ou seja, fraco, né? Fraco, não é nem um inteiro, está quebrado, tá metade. Ou seja, está puxando um abismo maior do que o outro, né? Então, esse exemplo aí, por exemplo, né, que a gente tocou aqui, até alguns falaram aqui, o pastor Marcelo, até o Isaac comentou aqui, né? Que às vezes eles não quer começar alguma situação e já lembra, opa, a gente não vai chegar há 4 décadas, quase 5 décadas, com essas imaturidades. Que eu tô me pegando agora. Né? E realmente, ó, não tinha essa opção. Ó, o pastor Marcelo falando aqui, ó, era vergonhoso, né? Ele ouvia a mãe dele falar, exatamente. Por quê? Porque assim, a gente casou, vamos fazer funcionar, não tem o plano B, né? E as pessoas, elas ficam... É o que a gente acabou de falar aqui de Tiago. Você não tem um amanhã, que é a sua vida. Você não vê que as pessoas... A gente vive na era dos atalhos. Verdade. A gente vive na era daquilo que é rápido, que tem que entregar, tem que fazer e tal. Ó, a gente vive a gente vê, ó, ninguém mais quer cozinhar. Tudo é feito no micro-ondas, né? Os eletrodomésticos para ganhar tempo, né? Os robôs para fazer o trabalho dos humanos. Tem um aqui do lado, daqui a pouco ele tem um robô, o aspirador aqui. Às vezes ele o celular, você pode usar 5% dele, mas quando a gente vai comprar um celular, né, Anderson, o pessoal já não vai. Eu quero saber qual processador, é mais rápido, mais potente. Você não vai jogar. A semana passada, eu não fazia aquilo que o Murilo sugeriu, eu já comecei a fazer. Realmente eu não usava, eu descobri funções aqui realmente que já ajuda. Me otimizou. Eu não sabia não, eu nunca tinha pegado essa, de verdade, era um negócio, na hora eu falei aquilo do processador, a hora que ele falou, eu falei, é verdade, o celular não precisa de tanta memória para usar a agenda, eu nunca vi a agenda como é que é. E eu vi cada coisa que o celular pode fazer que te ajuda. Muita coisa. E assim, isso não precisa, pode ser aquele de DeFi, igual ele falou ali, é um celular, ó, qualquer um faz. Eu falei, olha, já tem me dado... organizações assim, né, que ajuda muito. Ajuda muito. E a pessoa não precisa do processador, não. Não é isso que eu tô falando. A pessoa, quando ela vai comprar um celular, vai dizer, eu quero saber o processador. É o Snapdragon 800 e tanto, né? Tem que ser o mais rápido. Você nem usa tudo isso. Agora é o Elite que chama. Entendeu? Snapdragon Elite. Ah lá, Elite agora. Para às vezes não usar nada. Só usar para se entreter e perder tempo. Ó. Então, ó, é computador mais rápido, é avião mais rápido, tudo para ganhar tempo. A internet, às vezes aqui, ó, a gente é engraçado, né? Para a gente fazer o programa aqui, você vê, né? País de primeiro mundo, a gente tem um monte de coisas que por incrível que pareça, o Brasil é bem melhor. São Paulo tem uma internet melhor do que aqui em Kissimmee. Aqui o download... dá 800 às vezes, mas o upload, às vezes não, normalmente, que é o que a gente precisa, dá 3, 6, 15, né? Ou seja, o upload aqui é uma Bolívia e o download é a Coreia do Sul. Ó, uma das pessoas aqui que ora mais que pastor aqui é o Jonatas agora, porque dele depende as transmissões, então às vezes você chega aqui cedo aqui, ó, Senhor, em nome de Jesus aqui, levanta para 20, 30 esse...
Esse upload aqui, ó, tá ali, ó. Ele deve estar ali orando agora pra não dar nenhuma... ó. Uma oscilação. E o pior que é verdade, o pessoal às vezes acha, esses dias eu falei, alguém falou, não, vocês falaram que a internet é ruim, Pois é. e não é só isso. Não. A internet do celular aqui, Telefone também. a gente já testou aqui, eu particularmente já testei as 4 operadoras, que as grandes aqui, pelo menos eu acho que são essas, né? Uhum. Não é igual aí você ter uma internet boa, quem tem uma internet aí no Brasil de operadora boa, não é igual. Aquela, por exemplo, você vai fazer uma ligação de WhatsApp por muito tempo aqui, chega uma hora que ela começa a cortar, picotar. Por isso que eu falo, quem liga, eu falo, liga no telefone normal, que é mais, é outro tipo de ligação. Então você vê que as pessoas elas estão sempre buscando um atalho, um negócio para ganhar tempo. E o que você percebe? O que as pessoas vivem falando? Eu tô sem tempo. A pessoa está sem tempo fazendo tudo, né? Otimizando, então supostamente é para sobrar tempo, né? Mas é isso que a gente está falando aqui, ó, que a palavra está falando, que é a sua vida. Se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Porque o diabo, é aí que está o ponto, pessoal. É aqui que está o ponto. As pessoas vivem buscando coisas para otimizar o seu tempo. E elas estão sempre falando que estão sem tempo. E se fosse tão bom esse negócio, era para a qualidade dos trabalhos, dos serviços. Nossa. Sim, ser num nível de excelência extraordinário. Mas tudo está ficando pior. Não é? E o diabo ele está sempre dizendo essa mentira que você sempre vai ter tempo. Não é enganoso? Para Deus a gente nunca tem tempo, mas para resolver um problema, um casamento, para orar, para buscar a Deus, a gente não tem tempo. Olha que curioso. Esses são o tipo de engano que o diabo tem lançado na mente das pessoas e, obviamente, o diabo, a gente não pode dar todo o crédito para ele, porque ele dá ideias, ele lança setas, né? Ele lança pensamentos, aí eu decido o que eu vou pensar, eu decido o que eu vou fazer com aqueles pensamentos, eu vou deixar descer para o coração, né? Eu vou fazer o que com eles? Não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para isso, mas eu tenho sempre o dia de amanhã para pensar se eu vou perdoar, para pensar se eu vou buscar a Deus, para pensar se eu vou agir diferente. E às vezes o tempo passa, 10, 20, que a gente está falando domingo, né? 25 anos se passaram desde que a Tamires entrou na igreja. Ela hoje, aquela moça bonita, casada, talentosa, tal. E ela mesma falou, se não fosse Jesus, provavelmente eu estaria aí perdida, drogada, com 6 filhos, pelo menos, com base no quê? No que ela vivia, no que ela via ali nas pessoas, do contexto que ela veio, né? No meu caso, por exemplo. Faltou ela falar que 6 filhos muito dificilmente do mesmo pai. Né? De pessoas diferentes. Não, ela falou. Provavelmente com vários relacionamentos. É tudo perdido. Então, por exemplo, 30 anos se passaram. Às vezes você já viu... eu tô falando isso porque às vezes tem gente que né, qual o problema fora do contexto? De ter muitos filhos. Não é não. Não, problema nenhum. O contexto dela é aquele contexto, todas as pessoas bagunçado. Lá no bairro dela, primas, amigas, são aquelas mulheres, que seria o caso da mãe dela também, se não tivesse ido para a igreja, de ter um filho com um cara... que não é um homem de Deus, né? E nem um homem só sem Deus, era um homem muito ruim, né? Muito mal para si, para... Então vai ter um relacionamento, tem um filho com aquele cara, depois vai ter outro relacionamento, outro filho com aquele cara, vai ter outro, e assim vai indo. E aí aquela carência, né? Como é o caso, né, dela, o pai dela é assim, o pai dela tem outros filhos, né? Não é só ela. E também não só um relacionamento. A mãe dela, graças a Deus, conheceu Jesus e ali ela se estabilizou, se estabeleceu em Deus e Deus estabeleceu uma nova vida para ela. Mas realmente, você olha para Tamires hoje, eu que conheço o bairro, né, conheço bem o bairro de onde ela veio, né, que não é muito diferente do bairro do lado de onde eu morava também. Realmente, eu imagino que quando ela vai lá, tudo que ela vê é diferente dela e da vida dela. Tudo. Por cada lugar que ela passa, as ruas, as pessoas, a vizinhança, tudo que ela vê é diferente da vida dela. E isso tem nome, Jesus. Jesus escolheu ela, e ela escolheu Jesus e ficou, né?
Porque tem gente que até escolhe Jesus, mas depois, por qualquer coisa, igual no casamento a gente tá falando, qualquer coisa. O pastor falou uma coisa que eu não gostei, fui pra igreja, não aconteceu nada em um mês, né? Eu posso ter feito 40 anos de bobagem na minha vida, mas Deus tem um mês para me provar que Ele é Deus e que Ele vai mudar a minha vida, vai me dar tudo que eu quero, que é o que acontece muito hoje, né? E as pessoas esquecem de um lugar chamado inferno, que é eterno. O céu é eterno, mas o inferno também. E o tempo, né? O tempo ele vai passar de um jeito ou de outro. Eu lembrei, inclusive, né? Provavelmente você já viu pessoas em São Paulo, a gente já vê como é muito concentrado, né? De pessoas. Não vamos longe, né? Você falou do teu caso. Se a bispa não tivesse tomado uma decisão, então. Você não estaria aqui agora. Não, é isso que eu estou falando. Tem lugares que provavelmente você já viu, às vezes aquelas pessoas mais velhas, bem brancas, né? Porque não toma sol, não faz um esporte, ou seja, e com aquele aspecto doente. Por quê? Porque são doentes, são medicadas, e era para ser a minha situação. Às vezes uma situação, você já deve ter ouvido falar pessoas, né? Vizinho, talvez. Eu, por exemplo, tinha um vizinho lá que tinha um problema, uma vizinha, né? Um determinado lugar que eu morei, tinha lá uma pessoa que claramente era doente, né? Tomava remédios fortes e tal, porque tinha um diagnóstico de epilepsia. E essas pessoas não têm uma família, não podem ficar sozinhas, não podem dirigir, né? Por quê? Porque não são confiáveis, elas não são confiáveis com elas mesmas. Ela pode cair, bater a cabeça, ou se estiver dirigindo, dá uma crise, bate, morre pessoas dos dois carros, né? Coisas gravíssimas. E 31 anos, 32 anos se passaram, né? Na verdade 36, né? Porque o diagnóstico foi quando eu tinha até uns 2 anos, depois teve o acidente aos 7 anos, então faz 31 anos. Então, 30 anos se passariam de um jeito ou de outro, mas é a qualidade disso, é isso que a gente está falando aqui. O tempo vai passar de um jeito ou de outro. Você fazendo de qualquer jeito, você pulando etapas, você agindo com orgulho, com indiferença, ou você submetendo a Deus, porque qual é o maior alvo que a gente precisa? O que Deus nos ensina? O que Jesus nos mostra? O que a palavra, o que a bispa nos fala frequentemente? Porque o que importa são pessoas. Então o maior foco de crescimento na sua vida tem que ser crescimento interno e crescimento nos relacionamentos, buscando Deus acima de tudo, cuidando bem da sua família, abençoando a vida das pessoas, porque no final das contas, o que vai sobrar é o que eu construí com as pessoas. Você pode ter ficado bilionário, você não vai ter um relacionamento com um computador, você vai ter um relacionamento com um filho, com uma esposa, com um amigo, com a mãe, com o seu pai. Então, o que vai importar no final das contas fica nessa correria, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. E se Deus quer, Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que você seja feliz, que você seja bem-sucedido, mas para isso, eu preciso fazer o bem. Se eu não faço o bem sabendo que é o certo, eu estou errando, eu estou pecando, eu estou jogando a minha vida fora. E Deus não tem isso para você. Então, olha só o que o bispo falou aí, ó. A gente está na metade de abril. Perdeu esses 4 primeiros meses ou você ganhou, investiu? Está crescendo em Deus, está crescendo como homem, está crescendo como marido, está crescendo como profissional, desde que a gente começou a fazer esses programas, né? Por exemplo, né, que tem vários outros materiais, né? Mas vamos falar especificamente o que você tem pego aqui, ó, termina, já está com as suas anotações, já está focado para estabelecer, para fazer, ou está conversando ainda fiado, está apresentando mais um motivo, está jogando para amanhã, fazendo igual o faraó, amanhã eu quero que as rãs vão embora, hoje ela pode dormir na minha cama, ficar no meu prato, entrar na minha banheira, na minha panela, tá tudo certo, né? Eu acho que você não ia gostar de ter uma rã aí no seu prato, né? Mas para o faraó, ele aguentava mais um dia, que é o que as pessoas fazem, né, Anderson? Ela aguenta mais um dia sem conversar com a esposa, ela aguenta mais um dia reclamando do trabalho, ela aguenta mais um dia, né? Mas se acabar, e se não tiver aqui, qual foi o fruto, né? O legado que ela vai deixar? Exatamente. A pessoa não investe no relacionamento. Se tivesse que ganhar
talvez se fosse para ganhar dinheiro, né, fazer um negócio, talvez se moveria. Inclusive eu estou vendo aqui que todo mundo, os líderes estão colocando os endereços das igrejas, ó, para quem estiver assistindo e não sabe, né, até para você não buscar, estão andando uma milha a mais e colocando o endereço da igreja aí no Brasil. Aí o pessoal vai colocar o nosso aqui também, né? Não, quem tá agitando aqui é esse daqui, ó. Esse indivíduo aqui, ó. Eu sei. achei até que ele ia colocar um emoticon de esse elemento emocional. Aqui que tá agitando o pessoal para botar endereço aqui. E aí, assim, você pode agora, né, tomar uma decisão hoje, inclusive de pegar a sua esposa pela mão, talvez vocês não estavam conversando aí há um tempo, sabe? Tomar uma decisão das mais sábias, né, como diria seu avô, das mais sábias que eu já vi, uma decisão das mais sábias que eu já vi. Pega e fala assim, ó, hoje, aliás, né, para hoje eu não cometer o erro de outros dias, fazer assim agora, ó, como diria você, meu querido, ô meu querido, você fazer assim agora na tua esposa, ó, nem espera o programa terminar, vamos para a igreja, vamos voltar para a igreja, né, ó a situação que a gente tá. Olha, eles falaram agora é verdade, estamos em abril, perdemos agora 3 meses e meio, né? Vamos para a igreja hoje, vamos ouvir a palavra, vamos ver o que Deus tem para falar conosco, vamos consertar a nossa família, né? Eu vi um filme no sábado, um filme antigo, e na hora assim eu tive que parar, eu não lembro agora quem que me ligou, eu lembrei agora que me ligou, mas não vale nem a pena falar. Filme. Eu parei na hora o filme e eu falei com a pessoa, depois fiquei 1 hora falando. Até quebrou a sequência do filme. Quebrou. Você vai dar a dica do filme? Como se diz, vida de pastor, né? Vida de pastor, é isso aí. É isso aí. Aí alguém vai falar, que hora Acho que era? 9, 10 horas da manhã? Não, já tava umas 7 da noite. Acho, a maioria aqui já é da nossa igreja, né? Mas sempre tem aquele outro lá que acho que a gente só fica esperando dar o horário do culto e só vai lá e... Quem ligou sabe. É. Quem ligou sabe que é, né? Aí Aí eu parei, a hora que eu voltei, né? Até pensei 2 vezes, falei, será que eu termino de assistir? Nossa, me deu uma preguiça de assistir o filme. Mas aí na hora me veio um negócio assim, a hora que eu falei com a pessoa, o caso da pessoa, a situação da pessoa, foi exatamente, um link. Na hora eu tive esse pensamento que você teve agora, e agora eu lembrei do filme, lembrei que eu parei, eu fiquei parado no pause, sabe quando você pausa ali, fica aquela cena? O que era o filme? O cara... ele teve o cara era um executivo de uma empresa tal, e ele escalou, ele fez tudo o que ele tinha que fazer para ele ter uma promoção. Confiou em quem não devia, gastou o que ele não tinha, pegou empréstimo, ele meio que deixou a esposa dele de lado, literalmente, né? E ele só deu aquele, sabe, caiu em si, quando... Eu tô falando de um filme que não tem nada de espiritual. Então presta atenção que você vai entender o que eu quero dizer, que foi o que ele falou. O cara só se despertou, a mulher dele fez questão, o cara ligando, a mulher chamou o melhor amigo dele, ela tentou ter algo com o melhor amigo dele, não conseguiu, mas o que ela queria é que ele chegasse em casa e pegasse ela com o melhor amigo dele, entendeu? Ele ligando para a mulher que algo deu errado para ele, a promoção deu errado, uma situação deu errado, tal. Foi desencadeando, tudo pelo que ele trabalhou, colocou mais força, gastou dinheiro, ficou ali, né, um tempo. Aí deu tudo errado, ele voltou para casa, né? Agora, quem que eu tenho de verdade? O que eu tenho de verdade? Minha mulher, meu casamento, minha família, era só ele e a esposa. E aí ele ligando para a esposa, porque ele queria desabafar com a esposa, que deu errado, que ele não foi promovido, tal. A mulher não atende ele, e ele indo para casa, e a mulher sabendo que ele estava ligando e vindo para casa, e ela deixando acontecer. Quando ele chega, ele pega
o rapaz lá, o melhor amigo dele, ele pega o rapaz saindo e a mulher dele com aquele olhar, né, de quem aconteceu o que você tá pensando, é isso mesmo que você tá pensando, e ela ainda fala, eu queria que você visse. Ali o mundo dele cai. O mundo dele cai, e aí ele toma uma decisão muito ruim. Foi nessa parte que eu não tinha terminado de ver o filme, que ficou pause lá, né, mais de 1 hora. Quando eu voltei, eu falei, olha, você pode ir pro filme do ímpio. Filme do ímpio. O que o filme está dizendo? Eu não tinha visto o final do filme. Que aí eu atendi uma pessoa por telefone que na hora ainda teve a ver o atendimento. Eu falei, até o filme do ímpio tá falando o que ele acabou de falar agora. Que o que você tem de verdade, o que realmente, o que é real na sua vida são as pessoas que você tem. Não é o dinheiro que você ganha, não é o título que tem na frente do seu nome, não é aquela roupa que você consegue comprar e que as pessoas olham e te perguntam quanto você pagou. Nossa, ó, é isso mesmo? É tal marca? Não é o carro que você consegue passar na frente da casa ali, ou que você para na garagem do teu condomínio, que os teus vizinhos ficam olhando, você olha na câmera ali do condomínio, o pessoal tá em volta, né? Vendo, tentando ver que ano que é, né? O tamanho da roda, não. E aquele cara, ele perdeu o que era mais importante, aí caiu a ficha dele. Então ele falando, eu falei, até o ímpio, até série, filme de ímpio, muitas vezes está passando, que é o caso do Balaão, né? Às vezes até a mula está falando que o que importa, o que realmente é o que você leva da vida, é o que você tem na vida, são os relacionamentos. E o primeiro deles não são seus filhos, é a sua esposa, é a sua, ó o nome, ó, que nome bonito, a sua mulher. E de repente é o primeiro que você está negligenciando. Isso aí. E tudo é fé, pessoal, tudo é acreditar nisso. É acreditar. Tem um exemplo muito bom, por exemplo, Israel sempre teve um exército. Mas no tempo de Saul, aqueles homens fugiam dos inimigos. No tempo de Davi, aqueles homens eram os melhores guerreiros da história. Um lutava às vezes com o exército inteiro, né? Exatamente. Olha a diferença. Exatamente. Então, isso é o acreditar. O exército sempre existiu, mas o rei, o Saul, ele não acreditava. Davi acreditava. Então veja que tudo está relacionado ao que nós acreditamos. Então, se você acredita que você vai viver uma vida qualquer, é essa vida que você vai viver. Se você acredita que você vai viver uma vida grande, abençoada, não vai ser no otimismo. Vai ser na atitude certa. A fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta falar, não, vai acontecer em nome de Jesus, porque todo dia, depois do segundo louvor, a gente concorda lá que a gente está bebendo esse vinho novo, ok, maravilha, tem que declarar, né? Mas na língua está o poder da vida e da morte. Mas aí, da porta para fora, eu já tenho que ter tomado as minhas decisões. Eu volto para casa fazendo o quê? Eu vou para o meu trabalho fazendo o quê? Então, eu vou acreditar, eu acredito que eu posso, acredito que eu sou livre, eu acredito que é para mim. Isso é a fé. Isso é a fé, isso que a gente está falando aqui. Se você ouve, só enche, só fica cheio de teoria. Teoria não muda a vida de ninguém. Um advogado, não tem advogado, nossa, é o melhor advogado, ele nunca foi no fórum. Nossa, esse é o doutor fulano de tal, melhor médico de São Paulo. Ele nunca abriu uma rã, um porquinho. Ele melhor em quê, se ele não tem prática? Né? Então é sair daqui agora e já botar em prática, botar para valendo, né? Que o Anderson falou, né? Nos outros dias. Você anota, ó, vamos usar a agenda do celular, vamos usar os recursos, vamos pegar o papel, então, o que você é? Só não fica sem fazer nada, só faz alguma coisa. Faz hoje. Não tem aquela pergunta que a bispa faz, ó, o que você faria se você fosse 10 vezes mais corajoso, mais sábio, mais inteligente? O que você faria? Ah, então faz hoje, ora. O Daniel não esperou 3 anos para se decidir. Não, ele decidiu e decidiu por 3 anos. Todos os dias era uma decisão, porque ele podia ter quebrado aquilo, né? Mas por 3 anos, todos os dias, ele acreditou que ele não ia se contaminar. Mas, por outro lado também, ele estava fazendo a parte espiritual, mas ele também estava lá estudando, estava lá trabalhando, estava lá lendo os livros, estava lá fazendo os cálculos, estava lá indo para as aulas da Babilônia. Ou seja, ele fazia uma coisa, mas sem omitir a outra.
Quer despedir do pessoal da rádio? Meus queridos, daqui a pouquinho a gente vai encerrar aqui com a Rádio Adora em São Paulo. E você, se quiser, vem aqui terminar com a gente no canal Murilo Rossafa, que a gente vai aqui mais uns minutinhos. Então, daqui a pouquinho tem a reunião do Melhor da Terra, dos Eliaquins, aquele que Deus levanta e sustenta. Então, esteja no templo, orando, crescendo, sendo um homem de Deus, né? Um sacerdote, uma coluna, um giré, um Eliaquim, seja uma pessoa realmente que Deus pode contar para esse tempo, né? Para esse momento da história. Deus abençoe. Lembrando, né, o pessoal da rádio, que o programa, se você quiser continuar aqui com a gente, é o canal Murilo Rossafa, e logo na sequência tem o culto, né? Aí no Brasil o culto já praticamente ele começa na sequência do programa, mas o culto é no canal da Bispa, tá? Da Cléo Ribeiro Rossafa. Isso, então eu vi que tem gente que veio mesmo no programa, né? Acho que veio da rede social, sua, do Instagram. Então depois que termina o programa, se você entrar, já tem ali o início da transmissão, que sempre, né, às segundas-feiras, aí no Brasil, 19h30 já tem a transmissão ao vivo do nosso culto. Então, agora há pouco ainda falei, né? Tem gente que, ó, tem aquele homem, né? Não tem um, vai ter dezenas aqui, que vai pegar a esposa assim, ó, vai dar aquela pegada nela como ele não dá já há muito tempo, né? Só mostrando. Né? Só bota aquele sax não. Isso, pelo amor de Deus. O cara mostrando para algumas coisas, os caras são rápidos, né? Olha o xaropinho lá, olha o xaropinho botando negócio. Para algumas coisas os caras são rápidos, né? A internet é rapidinho para algumas coisas, né? Então vai dar aquela pegada e falar, vamos para a igreja. E você que é da igreja virtual, você que é de outro estado, que talvez viu aí e não tem, não deixa de fazer não. Pega e fala, ó, vamos, coloca na televisão, não é nem no celular. Pega e fala assim, não sei como é que você chama sua esposa, né? Cada um, tem gente que chama pelo nome, ou é bem, amor, sei lá, querida. Vamos assistir esse culto aqui agora. Ó, vai ter um culto agora aqui, ó. Daqui a pouquinho, né? Daqui meia hora, é isso, né? No Brasil. Daqui meia hora tá começando um culto ao vivo. Vamos ouvir o culto, vamos ouvir a palavra, vamos começar uma vida nova, vamos sair do negativo, vamos zerar. Vamos ver o que Deus tem para nós. É hoje. Ele acabou de falar isso agora. Não ouve e fica, sabe, não sei, vou pensar, é agora. Tem coisa que você não fizer agora, amanhã já é outro dia. Amanhã coisas acontecem. O diabo, ele também está ouvindo o programa. O diabo também está ouvindo o programa. E se você é passivo, o diabo é ativo. É isso aí. E aí o diabo vem, ele coloca mais um sentimento, ele gera mais uma situação, né? A gente vê aqui, né, a quantidade de pessoas que vêm à igreja e que a gente fala, ó, faz isso, ó, a gente tá orando aqui, tá te cobrindo em oração, né? A gente tá cobrindo você em oração. Igual, né, ontem mesmo, a gente ficou sabendo de duas situações aqui, ó. Ninguém foi embora, né? Ele chamou ainda todo mundo, falou, ó, vamos orar aqui agora, vamos aqui em nome de Jesus, nós vamos vencer isso aqui em oração. E todos nós aqui, os obreiros, a gente orou por situações, por coisas aqui, que a gente tomou conhecimento ontem, já fomos orar ontem mesmo, tal. Só que assim, a gente sabe que no mundo espiritual, Deus deu vitória. Sim. Que Deus, ele preparou, que Deus, ele assim, aquele caminho que estava áspero, Deus, ele esticou, vou te dar a condição. Mas tem aquela pessoa que pega, fala, não, eu também estou junto, vou dar a minha porcentagem, eu vou dar a minha parte. Mas tem gente que não dá. O diabo não deixa passar. Então, assim, eu realmente, você que pode estar no culto hoje, venha hoje. A decisão é hoje. É hoje. Você que está aí, São Paulo, né? Ah, mas se eu sair agora eu vou atrasar. Vai. Mas né? fez alguma coisa. Vai, porque inclusive hoje tem unção depois do culto. Você pode chegar até tarde, não estou dizendo que você deve, tá? Estou falando, você sair daí agora, trânsito, eu não sei se está chovendo, como é que tá lá, né? Que estava chovendo esses tempos agora. Vai, sabe, não, eu preciso de atitude, eu não posso mais ficar só em indecisão. Porque tem gente que, não, vou tomar uma decisão, não toma não, faz, sem pensar. Já pega agora aqui o caminho, já chama o Uber,
né? Pega, já vê, vai pro metrô, ônibus, pega o carro já, entendeu? E vem. Ah, eu tô no interior. Interior, então, melhor ainda. Melhor ainda. Você chega em 15 minutos na igreja, independente de onde você estiver. Ah, não, eu não tô em nenhum lugar que tem igreja. Então, assim, pessoal que colocou aí também, ó, coloca a sua cidade, coloca o telefone. Uhum. De repente você é aquela pessoa que você quer falar com alguém, não coloca o endereço, não coloca só a cidade agora e coloca o telefone. O telefone aí que você pode ligar, você pode receber aí um atendimento, você só não vai ligar agora, né? Agora não dá porque eu tô te falando que o pastor tem um culto daqui 30 minutos. Não dá, né? Mas você pode salvar esse contato e depois entrar em contato com o bispo da igreja, o pastor da igreja, né? Mas se você puder ir, é melhor ainda. Porque aí você não vai ligar, você vai falar, ó, termina o culto, você já vai lá, ó, eu vim aqui hoje, eu assisti o programa, não podia deixar para amanhã, que amanhã é um novo dia, eu quero já hoje começar essa mudança na minha vida, não vou esperar chegar dezembro para correr atrás do prejuízo, né? Eu ainda tenho tempo, eu tenho um ano ainda, né? Pelo menos eu tenho 3/4 do ano ainda pela frente. Faz a sua parte. Deus está fazendo a dele já. Aqui, ó, você falou, né? Eu não sei como é que você chama sua esposa e tal. Tem uma aqui que chama o marido aqui de criatura. O criatura que a gente já... Quem nunca fez isso também, né? Ô criatura de Deus, né? Eu vou te dar o conselho, muda o nome. Chama pelo nome que é melhor. Não, mas às vezes a gente chama até brincando, né? Ó, Costuma não ser... não costuma ser carinhoso, mas... Eu, para não ter problema de mostrar que mudou o humor com o nome, eu chamo pelo nome porque não tenho... Né? Às vezes sai um querida, mas o querida é a maneira de... É quando eu tenho uma questão com o nome, que às vezes eu troco os nomes, né? Então, eu também. Preciso ouvir várias vezes a pessoa para poder guardar aquele nome, né? Não sei. Não, meu problema é que às vezes eu falo com uma mulher e eu troco o nome da próxima. Aí é um problema. Entendeu? Então, às vezes eu falo querida quando tá na minha cabeça outro nome. Para não ter erro, né? Isso, é. Então, isso é um problema, não é... Em nome de Jesus, eu não tenho esse problema. Mas, assim, eu falo com uma pessoa, depois eu falo com a outra, eu chamo pelo nome. Isso não é a minha esposa, né? Mas, enfim... Tem aqueles nomes que você não pode falar nunca, né? Então, Deus ajuda também. Deus nunca envia alguns nomes aí, né? Enfim. Meus queridos, quero agradecer aqui as mensagens, a participação de todos aqui, viu? Que tem colocado os endereços, os telefones, os comentários, né? Que tem participado, que tem mandado aí para seus contatos, as pessoas que você conhece. Né? Olha lá, é com muito carinho, viu, Anderson? É criatura, amor. Mas com carinho. Amor. É com amor e carinho. E, olha lá, tem o pastor Marcelo assim, eu chamo a minha de vários nomes. Às vezes tem vários nomes, eles são bons, às vezes são ruins. Né? Mas o que importa eu lembro disso aí, é o que está tendo de entendimento, né? O importante é isso, né? É você fazer o hoje, né? Não vai mais perder a sua vida com ócio, com vídeos inúteis, com brigas, né, idiotas, com sentimentos miseráveis, com vitimismo, né? Vai exatamente, é o que ele falou, vamos pegar na mão, vamos nos unir de verdade, porque não tem outro jeito. Olha o mundo como é que tá, olha o caos como é que tá. Olha a economia, olha as coisas, olha o mundo, ó, até já guerra pipocando para todo lado, vai ficar com guerra dentro de casa. Né? Olha as notícias aí que aparecem do nosso país, né? As notícias aí pelo mundo. Tem tanta coisa que se a gente ficar focando em outras coisas, a gente vai morrer. Aí dentro de casa também, que era para ser o lugar de refúgio, de bênção, de paz, de acolhimento, né? De um carinho. Então vamos ser inteligentes, né? Deus nos deu uma inteligência. Né? Você vê que os mamíferos, você vê que o leão e a leoa lá naqueles vídeos de savana e tal, às vezes eles têm as brigas deles, mas tá sempre lá um do lado do outro, às vezes um cheirando o outro, acariciando, ou seja, eles não ficam guardando rancor, remorso, coisa do passado, não, eles já se resolvem. E nós que temos a mente de Cristo, a gente fica
segurando ofensa, guardando ofensa. E nem perfume eles têm, hein? E nem perfume, cheira caatinga, né? Meu Deus do céu. E resolve, né? Eles se resolvem. Tá né? vendo? É só querer, na verdade. Né? É só querer. Puxa vida. Então, pessoal, levanta aí. Levanta aí, se posiciona, não joga para depois, não. Acorda para a vida, acorda para sua salvação, acorda para o seu legado, o legado que você vai deixar na vida dos seus filhos, o que você vai deixar para a próxima geração. Não entrega uma coisa bagunçada, porque a guerra que você não venceu, imagina só, seus filhos tendo que enfrentar o que você não venceu. Um casamento sem respeito, um divórcio, uma separação, uma miséria emocional, brigas, agressões. Você quer isso para os seus filhos? Porque é o que eles vão viver. E não adianta falar, tá amarrado. Não tem amarrado. A maldição só pega quando tem causa. Se eu estou dando causa, vai pegar, acabou. Não tem, pode amarrar 7 vezes, amarra 14, amarra 21 vezes. Não, vai pegar, porque a causa, acabou. A porta está aberta. Deu a causa, acabou. A porta está aberta. O orgulho, a vaidade. O orgulho e a vaidade são os campeões de derrota. Você não viu naquele filme lá do advogado diabo? Ele fala, vaidade é o meu pecado favorito. Por que o pecado principal é isso, o orgulho e a vaidade. E as pessoas se derrotam, se matam, se destroem os relacionamentos por conta do orgulho, do ego. Então, vamos parar com esse padrão literalmente, né? O Bispo Anderson que adora usar literalmente, e esse é literalmente do diabo. Do diabo. Esse é literalmente do diabo. Né? Falando nisso, eu tô vendo aqui os pastores, eu acho que tem alguma trava, porque o pessoal colocou o nome da igreja, mas não sai o telefone. Deve ter alguma trava aqui, Jonatas, ou não? Não tem, não? Porque eu vi que eles colocaram um nome, mas não sai o telefone, né? Então, não sei se é alguma coisa do YouTube, mas você viu que... eu vi que alguns colocaram aqui, Mirassol, aqui nome, mas não saiu o telefone, então... No site tem todos os telefones e endereços também. Entendi. Nosso xaropinho aqui vai botar o link aqui também. mudancadevida.com. Não é mais org, né? mudancadevida.com. Tá certo, meus queridos? Então, vamos agir, vamos parar de pensar, de procrastinar, vamos para a ação, né? Vamos para botar a mão nas coisas, vamos resolver, vamos quebrar as barreiras, vamos tomar as nossas decisões para hoje, né? Não deixa nada para depois, toma hoje, em nome de Jesus, tá bom? E a ação de agora, ou você já está indo para o culto, ou você vai migrar para o canal da Bispa, a hora que a gente encerrar, e já vai aguardar a transmissão do culto, para participar do culto agora já, para encher, igual ele falou, ó, não é agora ficar no ócio do videozinho do Instagram, de 1 minuto, do TikTok, do Facebook, mas é assistir uma palavra, pensar a palavra, né? Remoer, vai remoer hoje? Vai remoer? Remoe a palavra. Fica remoendo, meditando na palavra. É isso aqui, ó, isso aqui eu preciso, isso aqui eu tenho, isso aqui eu devo, isso aqui é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para nós. E o Bispo Natan lembrando aqui do trabalho dos 300 valentes no sábado, né? Em todos os nossos templos, o trabalho dos 300 valentes. Então, trabalho só para os homens, então vamos crescer, vamos nos posicionar, vamos fazer desse tempo, desse ano, o melhor das nossas vidas, vamos ajustar o que tem que ajustar no casamento, vamos ajustar na nossa disciplina, vamos ter a ambição certa de crescer, de agradar a Deus, vamos priorizar aquilo que é prioridade para Deus, que é Ele e as pessoas, ok? Deus abençoe, meus queridos, tenham uma ótima noite, uma semana poderosa e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Quantos? Amém, boa noite a todos e vamos para o culto. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.